e os liberais alçam ao poder naquele momento, a reforma passa a ser ter uma postura um pouquinho mais simpática à ideia da princesa imperial. Quando, por exemplo, quando ela recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, a reforma vai louvar a princesa imperial. Quando o Conde D visita as províncias do norte do Império em 1889, vai ser a reforma que vai louvar e vai descrever todo o programa de participação da visita do Conde D às províncias do norte, mais especificamente quando ele passa pela província de Sergipe também. Mas, para a ideia de jornais como, por exemplo, o São Francisco e o Republicano, a ideia de uma monarquia conduzida por uma mulher extremamente beata não vai ser bem interessante, não. Aqui eu acho que dá para concluir, para não atravessar muito do meu tempo, que eu sei que já está correndo, e qualquer coisa que não tenha ficado claro na minha fala, eu fico aberto para o debate também. Muito obrigado, Rafael. Desculpe, no início eu te apresentei como mestrando, mas na verdade Rafael já é mestre, né, defendido recentemente. Pessoal, só um outro encaminhamento. Caso alguém tenha alguma questão para alguns dos comunicadores, pode ir colocando no chat, tá? Que aí eu sistematizo e após as apresentações eu repasso a pergunta e o comunicador terá um tempo para responder. Agora, teremos a apresentação do meu colega, José Hélio Oliveira de Mello. Hélio é graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba e vai apresentar o trabalho intitulado Administração Provincial e Obras Públicas na década de 1850, o caso da Paraíba. Pode ficar à vontade, Hélio. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor Cristiano pelo convite, a Lucian por estar ministrando essa comunicação, e como também parabenizar os demais que me antecederam em suas falas. Vou falar um pouco sobre, como o Lucian disse, a administração provincial e obras públicas na década de 50, o caso da Paraíba. Essa comunicação também resulta do meu TCC, da conclusão de curso, que inclusive o Lucian participou da banca e contribuiu muito para o meu trabalho, para as minhas pesquisas. E eu vou começar a falar um pouco sobre o brejo paraibano, para depois entrar um pouco na questão das obras públicas. José Otávio, ele caracterizou a Paraíba em divisões econômicas, onde a gente tínhamos 3 divisões. O litoral ficando com a produção do açúcar, o brejo ficando com a produção da agricultura de subsistência e o sertão ficando com a produção do gado, mais especificamente gado e seus derivados. E ele ainda fala que o brejo, por estar mais ou menos no meio dessas 2 zonas, servia como um espaço de trocas de produtos. Muitas das vezes os produtos que vinham do litoral ficavam no brejo, do brejo vinham para o sertão e vice-versa. E para fomentar mais ainda a importância do brejo, temos Alcione Fernandes, que diz que o brejo foi o celeiro da província da Paraíba. E com isso, o brejo era responsável, a sua agricultura era responsável por manter abastecer a província da Paraíba de alimentos e muitas das vezes também exportar para outras províncias, como exemplo de Pernambuco. Então, a região que é a partir dos fins do século XVIII até o XIX exercia o papel de traço de união entre as 2 Paraíbas, isto é, a açúcar do litoral e o boi sertanejo. Isso ficou o brejo, como eu falei antes. E o brejo ainda produzia a agricultura de subsistência e fazia frente à capital, pois o brejo, durante a década de 1850, tinha a maior população da província e ainda tinha a maior arrecadação de impostos. Só que o que acontece?
Esses impostos não eram distribuídos de uma forma igualitária. A capital, ela ficava com maior porcentagem desses impostos. E o Brejo, consequentemente, ficava com menos. Então, agora eu vou passar um pouco para o cenário das obras públicas. Como eu falei antes, o Brejo era responsável pela agricultura, de onde se tirava o maior riqueza da província, ou seja, os impostos. E a divisão desses impostos era desigual. A capital ficava com a maior parte e o Brejo ficava com menos. E, basicamente, eu me baseei nos relatos dos presidentes de província. Quando eles iam assumir o governo, eles iam para a Assembleia e faziam aquele discurso. Eu, basicamente, me baseei por isso. E durante todo o período aqui estudado, a década de 50, eles sempre lamentavam da situação que o cofre se encontrava, sempre diziam que não tinham dinheiro para isso. Então, eles sempre diziam que o cenário das obras públicas provincial estava em estado de calamidade. Mas, mesmo assim, se tinha algumas obras. Por exemplo, tivemos reparo em diversas igrejas matrizes. A exemplo de Areia, Bananeiras, Independência, que hoje é a atual Guarabira, Pilar, Baía da Traição e Mamanguape. Essas foram as matrizes que eu encontrei dentro da minha pesquisa. E também tinha uma preocupação em reparar as cadeias públicas. Justamente no início ali da década de 50, ainda tínhamos resquícios da revolta praieira, e Areia, por ser uma cidade de política muito forte, tinha redutos do Partido Liberal e o governo também tinha uma preocupação em manter a ordem pública e também tinha esse cuidado com as cadeias. E, dando continuidade, tínhamos o Brejo, como eu já disse, produzia agricultura. Só que tinha um pequeno problema. Grande parte dessa produção era escoada para Pernambuco. E pouca produção ia até a capital. E a gente sabe que se essas mercadorias fossem exportadas pela capital, a Paraíba ela ia arrecadar mais impostos. E essa mercadoria ia para Pernambuco por quê? Comerciantes de Pernambuco mandavam pessoas até o Brejo da Paraíba para comercializar diretamente com o agricultor, com o produtor. Daí essa produção saía, parte dela por uma estrada de gado, que saía do Brejo até a cidade de Pedras de Fogo, que também era uma cidade onde se produzia gado e seus derivados, e outra parte saía pelas bacias do rio Mamanguape, ia até Mamanguape, de lá se embarcava até Recife. E a Paraíba, em si a capital, pouco produto se ia, justamente por conta da distância também entre o Brejo e a capital. Daí então surgiu a necessidade de se fazer ou se melhorar uma estrada que ligasse a capital da província paraibana até o Brejo. E durante todo o tempo que eu estudei, a década de 50, todos os presidentes de província que passaram pela presidência falavam da importância dessa estrada para que os produtos do Brejo fossem exportados pela capital. Quase todo ano se abria orçamento e se falava em melhoria, se falava até do trajeto, que seria em torno de 20 e 30 léguas, e sempre ficava, não temos dinheiro. Aí outra hora se dizia, não, temos que parar todas as obras que estão em andamento e investir só na estrada, porque é essa estrada que vai trazer vida para a província, vai nos trazer o dinheiro que a gente tanto necessita para manter a província funcionando. Então, é basicamente isso, a minha comunicação, falar um pouco só da importância que o Brejo exercia frente à província paraibana, porque de lá a gente tirava todo o recurso, assim, através dos impostos, e esse desvio, esse certo contrabando de mercadorias via Pernambuco.
e a preocupação em se manter uma estrada que desse conforto ao tráfego de mercadorias até a capital, para que a capital pudesse exportar, arrecadar dinheiro e, com isso, manter todo o sistema da província paraibana. Minhas considerações são essas e é isso. Obrigado, Hélio. Infelizmente, a gente pode bater palma, né? Mas sintam-se aplaudidos a cada apresentador e apresentadora que fez sua comunicação. Agora teremos a apresentação da Denise de Menezes Dantas, ela que é mestra em História pela UFPE e vai comunicar o trabalho intitulado A Imprensa Liberal Cratense e o debate em torno da criação da província do Cariri, 1855-1864. Pode ficar à vontade, Denise. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Cristiane pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui participando desse momento. Estava com algum tempo que eu não retomava as discussões, né, relacionadas à pesquisa. Então, agradeço aí a Cristiane pelo convite e pelo incentivo e apoio de sempre. E está sendo muito proveitoso, né, compartilhar essas experiências e momentos com todos vocês. O trabalho, né, eu me chamo Denise, né, como o colega fez aí a apresentação, e a comunicação, né, intitulada A Imprensa Liberal Cratense, o debate em torno da criação da província do Cariri, 1855 a 1864, é uma parte das discussões que eu realizei na dissertação de mestrado, né, com orientação aí do professor Cristiano, na UFPE. Concluí, né, em 2018, e essa comunicação, né, em si, ela busca, né, analisar e pensar um pouco acerca dos discursos que circularam na imprensa liberal cratense, que defendiam a criação dessa província no sul do Ceará. E aí, quando eu me refiro nessa imprensa liberal cratense, eu falo do jornal Araripe, que circulou na cidade do Crato de 1855 a 1864, né? Circulou não só na região do Cariri em si, mas também em outras cidades das províncias vizinhas, né? Era um jornal editado pelos membros do Partido Liberal do Crato, tinha aí como redator o João Bristo dos Santos, e esse jornal ele era um principal veículo de comunicação e para disseminação das ideias e projetos do Partido Liberal Cratense. Então, era através da imprensa que os membros do partido promoviam as suas ideias e debates, né, em torno do que eles acreditavam e desejavam aí concretizar na região. E um dos projetos mais defendidos, né, eram vários, mas um dos que assim, tem um grande destaque desde as primeiras edições do Araripe foi, sem dúvida, esse projeto de criação da província do Cariri. É uma província que teria a sede na cidade do Crato e englobaria aí territórios do Ceará, né, praticamente metade do Ceará iria fazer parte dessa nova província, né, mas não só do Ceará. Né, o projeto visava desmembrar também cidades de outras províncias vizinhas, né, como Paraíba, Pernambuco e Piauí. Então, essa nova província, né, de acordo com o projeto, ela desmembraria cidades que compunham aí essas províncias do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Piauí, com sede, né, a capital seria aí na cidade de Crato. E aí é importante pontuar que esse projeto, né, defendido aí na segunda metade do século nesse jornal, já vinha, né, sido pensado e debatido desde a primeira metade do século XIX. Né? Outros órgãos, né, como câmaras municipais, a Câmara Municipal do Crato, em 1828, produz uma solicitação em torno defendendo a criação dessa província. A Câmara de São Mateus também, hoje a cidade de Jucás, em 1839, também defende essa criação, assim como o senador José Martiniano de Alencar, né, que era um nome importante do Partido Liberal, assim, de uma projeção no Ceará como um todo,
em 1839, né, ele vai levar essa discussão e esse debate, né, do projeto ao Senado. Então, antes mesmo do jornal vir falar e defender, né, a província, já no início do século a gente já tem uma série de debates em torno desse projeto, e aí os liberais cratenses, a partir da segunda metade do século com o Araripe, né, voltam a defender e dar continuidade a essas ideias, né, que até então já tinham sido muito defendidas por outros membros, né, do partido. E aí é interessante que nas narrativas do jornal eles usavam várias justificativas, né, inclusive justificativas que já haviam sido empregadas em outros momentos, né, analisando tanto os discursos, por exemplo, do senador Alencar, o texto que as câmaras municipais, né, construíram em defesa da província, né, os membros do jornal divulgam nas suas páginas, né, acredito que para tentar mostrar a força, né, que tinha o projeto e buscar, de fato, a concretização, né, que era o que eles mais desejavam. Né? E além de utilizarem essas justificativas, né, já apresentadas, eles construíram outras ideias com base do que estava ocorrendo naquele período, né, na segunda metade do século, em que a região ela passava por algumas mudanças, né, como a própria elevação do CRA, categoria de cidade, que vai se dar em 1853, a implantação da imprensa na região, né? Se fala também de um aumento populacional, da chegada de novos comerciantes, né? Dentre outros sujeitos que são metade do século XIX. Então, nesse momento, os membros do partido eles acabam acreditando que eram épocas mais propícias ainda para a concretização desse projeto, que até então já tinha tido uma certa aceitação, né, mas não havia sido de fato concretizado. E aí, dentre as justificativas, né, que foi possível mapear no jornal, uma das que mais aparecia era a questão do distanciamento dessas regiões, né, do interior com as capitais, né, das suas respectivas províncias. Essa região sul do Ceará, muito distante da capital, assim como as outras cidades, né, que iriam compor a província, também distantes das suas capitais. E aí eles usavam muito a ideia de que eram espaços longe do olhar das autoridades, e assim eram espaços sem leis, né, eram regiões órfãos desse olhar e dessa presença, né, do governo, e destacavam muito a importância da província como uma forma de promover, né, a civilização nesses locais. E, inclusive, quando as justificativas iam por esse viés, né, eles sempre estabeleciam uma dicotomia, né, entre o sertão e litoral, enquanto um litoral desenvolvido, de progresso, né, o sertão aí como símbolo da barbárie, do atraso. E aí eles sempre enfatizavam a importância de uma autoridade mais presente, né, nessas áreas para que pudesse promover esse desenvolvimento, né, sobretudo econômico, e o crescimento dessas regiões. E aí essa questão de atender às necessidades locais, de uma autoridade que olhasse mais de perto para essas regiões, né, e nessa parte de promover um desenvolvimento e um crescimento econômico, eles acabavam também se utilizando muito da ideia de natureza na região do Cariri, né, para defender a ideia de criação da província, né, que é inclusive uma discussão que acaba aprofundando em outra parte, né, do texto, como que esses políticos na época eles vão descrever o Cariri como um espaço verde, um oásis no sertão, né, terras férteis e verdejantes, né, que aí tudo estava em torno desse discurso político em defesa aí da criação dessa província. Então, dentre as várias justificativas, né, essa ideia de promover o desenvolvimento, a civilização, de uma ação do governo mais presente, ainda difundiram muito essa ideia de um Cariri verde, de um Cariri fértil, e que teria aí condições, né, de fazer com que essa província viesse
progredir e se desenvolver. Eu procurei nessa parte do texto, né, também fazer uma análise em torno das funções desse governo da província, entender um pouco o que competia a essas autoridades, para tentar entender qual o objetivo em si desses membros, né, do Partido Liberal em quererem fundar uma província aí no sul do Ceará. E aí, claramente, os membros do partido deles buscavam uma maior atuação, inclusive dentro da própria Câmara Municipal do Crato, né, que na época eles não tinham tanta representatividade, né, mas buscavam ir além disso. E aí foi possível compreender a partir, né, dos estudos, das reflexões e de toda a análise do discurso que eles, das ideias, né, que eles estamparam nas páginas do jornal, que um dos principais objetivos era essa busca por maior representatividade e poder. Né? Eles queriam um espaço de atuação, um espaço maior que possibilitasse, né, essa atuação e essa representatividade, né, dos membros do Partido Liberal. Então, essa era meio que um objetivo, né, deles, essa busca por maior poder e uma maior representação no sul do Ceará, província do Cariri. É isso. Agradeço pela atenção de todos e qualquer dúvida, né, estou aberta posteriormente. Obrigada. Obrigado você, Denise. E dizer que você é famosa, viu? O professor Cristiano sempre fala do seu trabalho e da sua orientação. Vamos agora para a apresentação do meu colega também, André Felipe de Albuquerque Espínola, ele que é graduado em História pela UEPB, e ele vai comunicar um trabalho intitulado A Alternância de Poder e os Presidentes da Província da Paraíba do Norte entre 1840 e 1853. Pode ficar à vontade, André. Pronto, então, primeiro aí, boa tarde a todos e a todas. Né? Queria saudar aí o meu amigo Hélio, que apresentou aí. Queria saudar também o professor, mestre e inspirador aí, que responsável por mergulhar aí no Brasil oitocentista, né? O professor Cristiano, né? E também ao membro da minha banca também, que estava aí, o Luciano, né? Valeu aí pelo convite, tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês, né? Um pouquinho sobre a pesquisa, né? Que foi fruto aí do TCC que a gente apresentou, né? Que é exatamente a alternância de poder, né, e os presidentes da província da Paraíba do Norte entre 1840 e 1853, né? Então, a gente teve um início, né, de observar e analisar, tá, como é que se davam as articulações políticas da província da Paraíba do Norte, tá, a partir da alternância de poder na corte, tá, especialmente no que se refere a algumas instituições, né, e cargos específicos, que essas instituições e cargos eram que se dava ser possível aí aquela questão de aparelhamento, né, de manutenção da ordem e tal. Então, como é que se dava, né, a partir do momento em que se mudava o gabinete, tá, lá no governo central, lá no Rio de Janeiro, como é que essa mudança, né, essa alternância de poder se traduzia aqui nos conflitos, né, entre as elites políticas locais, tá? E aí observando, né, a atuação, tá, da figura do presidente da província, tá? Então, principalmente por causa da sua importância, né, na função, né, de garantir a vitória do partido do governo nas eleições. Então, era uma das principais atribuições, né, do presidente da província. Então, nosso recorte histórico, né, vai desde o golpe da maioridade, em 1840, até o momento da ascensão do Ministério da Conciliação, né, do Marquês de Paraná, em 1853. Tá? Então, foi um período em que o Brasil, né, o Império, estava passando por uma fase de consolidação, de sair de um período bastante instável, né, para tentar alcançar uma estabilidade. Então, essa parte da contextualização histórica, eu vou só pincelar aqui, porque eu acho que todos já têm a noção aí dos projetos, né, que estavam em disputa nesse momento, né, no momento lá da regência, né, e a questão da formação dos dois grandes partidos do Império, né, o Partido Liberal e o Partido Conservador,
tá? Aquela disputa em torno da centralização e a descentralização, né? Então, com a abdicação de Dom Pedro I, teve aquela tentativa, né, liberal de descentralizar o poder, através de algumas reformas, né, que criaram cargos e mudaram a estrutura de cargos em relação à nomeação, tá? E em relação a quem é que iria estar presente naquele cargo. Então, por exemplo, o Código de Processo Criminal, né, colocou um poder muito grande concentrado nos juízes de paz, que era uma autoridade local, né, que representava as elites locais, em detrimento do poder central. Então, aí ainda teve o ato adicional, né, que criou as assembleias legislativas, né, e também aí ficou essas duas instâncias aí do governo provincial, as assembleias legislativas e a presidência da província ainda como representante, né, do poder central na província, né? Aí a gente também está ciente, né, da desordem que provocou um pouquinho das várias rebeliões regenciais, né? E aí o momento em que se dá o regresso conservador, em que tanto os membros do liberal quanto os do conservador, né, entenderam que precisava dar um basta em alguma coisa, ter um nível de centralização, né? E aí é que veio a reinterpretação do ato adicional e tudo mais, tá? Então, a gente também vai passar um pouquinho sobre como foi a interpretação, né, de alguns autores sobre a função do presidente da província, né? José Murilo de Carvalho ele vai apontar por uma característica de homogeneidade ideológica, né? Então, a formação em comum que essas pessoas tinham, né, concentrada lá na Universidade de Coimbra, em Portugal, que aí herdava toda aquela tradição, né, centralizadora da administração portuguesa, né? Então, outra característica que ele aponta é exatamente aquela circulação geográfica em que os presidentes iriam pulando de província em província. Então, era muito comum, né, ver um presidente aqui, passou alguns anos aqui na província da Paraíba do Norte, ele ia para Sergipe, depois ia para o Ceará, depois ia para Pernambuco, depois lá para o Rio de Janeiro, e assim por diante. Essa circulação, né, visando exatamente o treinamento no aparelho administrativo e burocrático, né, e a experiência para galgar postos maiores políticos, né, assim, chegando até senador, membro do conselho e tudo mais, né? E isso acabava prejudicando o próprio desenvolvimento da província, porque pela circulação, aí essa mudança muito comum entre um presidente e outro acabava dificultando aí aquela questão do direcionamento de políticas, né? Então, aí tem a questão da função simbólica, né? E a eleição dos presidentes, a função dele nas eleições, né? Ele garantia a vitória, tá? do partido no poder, e também a questão de Miriam Dornikoff, né? A relação com as elites provinciais, tá? Então, na nossa pesquisa, a gente viu aqui uma média de 1,76 presidentes de província por ano, tá? Então, uma média grande, né? Assim, dos 11 presidentes, apenas um é da Paraíba do Norte, enquanto os demais, que são naturais da Paraíba, foram todos vice-presidentes. Tá? Então, a gente vai analisar aí, a gente analisou as alternâncias, né, de 840 a 41, o Partido Liberal, 41 a 44, o Partido Conservador, 44 a 48, o Partido Liberal de novo, e 48 a 53, o Partido Conservador. Então, de cada um desses pontos, né, a gente viu algumas características dessa mudança de reaparelhamento da administração, né? Então, no interstício liberal, de 40 a 41, a gente percebeu uma grande instabilidade no cargo de presidente, né? Com 3 presidentes e 2 vice-presidentes só nesse período. Tá? Então, no nível provincial, né, Miraí Segal e Serioja Mariana, ela disse que há confluência, né, na nomeação de Francisco Xavier Monteiro de França, que ele é um dos fundadores do Partido Liberal, né, na Paraíba. Tá? Então, tem também o caso de Pedro Rodrigues Fernandes Alves, né, que ele foi, inclusive, vítima de um atentado, porque ele, no reaparelhamento, ele acabou tendo que substituir algumas pessoas, né, das prefeituras e subprefeituras, então ele acabou sofrendo um atentado nisso aí também, né? Então, já uma reação aí da elite que saiu do poder, tá? E aí tem a questão também dessa violência, desses conflitos que existem, né, nessa alternância de poder, tá?
Aí tem o quinquênio liberal, né, de 44 a 48, tá? É um caso curioso que é um longo período em que Frederico Carneiro de Campos, né, passou como presidente da Paraíba do Norte, né? Durante todo esse período só teve um presidente, tá? Então é um ponto fora da curva aí, né? Fora do comum, tá? Então ele teve a capacidade de reaparelhar todos os cargos e tudo mais com pessoas dele, né? Então aí depois teve mais uma alternância de poder, né? Com a volta do Partido Conservador, tá? E aí aqueles abusos de sempre, né? O João Antônio de Vasconcelos, ele foi presidente com os liberais e presidente com os conservadores. E aí estourou em 1848 a Revolta Praieira, né, na Paraíba do Norte, né, onde tem aí esses dois lados, né? O Maximiano Lopes Machado, um grande liberal, né, que ele participava lá do governo como liberal, né? Mas aí com a mudança para o domínio conservador, ele não aceitou lá e começou aproveitou a praieira, né? E aí fez uma representação aí lá na cidade de Areia, né? E aí também nesse período aí já em 1850, né, teve alguns conflitos que representavam também esse processo de centralização política, como por exemplo o Ronco das Abelhas, né, que foi aquele processo, né, de obrigar, né, a obrigação dos registros de nascimento e certificado de óbito, né, para serem emitidos pelo Império. Então, em mais um exemplo, né, de uma centralização, ao invés de ser a igreja, que era uma instituição confiável para principalmente a população mais pobre, né? Então, passou a ser nos cartórios. Então, a população não aceitou, porque existia uma possibilidade de reescravização dessa população negra livre, né, e pobre. Tá? Então, o que Chalub, né, disse que era o perigo iminente de escravização da população negra livre, né, parda e pobre. Tá? É aquela questão do que ele chamou a atenção do pressuposto queirosiano, né, de Eusébio de Queiroz, que dizia, se você é livre, você tem que provar que é livre. Né? O ônus da prova é seu, você tem que provar que é livre, não o contrário, né? Então, para a gente finalizar, né, foi possível perceber a atuação desses presidentes no contexto de alternância de poder entre liberais e conservadores, tendo em vista a ampla circulação geográfica do cargo, com 23 posses de presidente entre 1840 e 1823, e com grande parte desses vinham de fora da província. A atuação do presidente passava por via a conhecer os membros da elite local e regional, articular-se com eles, entre eles, e obter os dividendos necessários para a vitória de seu partido nas eleições seguintes, né? Então, a gente acabou vendo que a cada alternância vinha acompanhada de um reaparelhamento estatal completo, tá? Expurgando os inimigos do partido contrário da burocracia provincial e nomeando membros do seu próprio séquito político. Então, a gente percebe que esse reaparelhamento era sempre uma fagulha para conflitos e resistências locais em relação ao grupo que estava perdendo seus cargos. Então, aí a gente, inclusive, não é uma cultura política que está presente até nos dias de hoje, né? Então, a gente finaliza aqui, né? Eu acho que passou um pouquinho aí, mas tá, a gente finaliza, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? E a gente abre aí para, quando for a parte do debate aí, a gente ver alguma coisa mais. Valeu. Obrigado, André, pela apresentação. E agora nós teremos a última comunicação da tarde, o que indica que ainda teremos um tempo considerável para debatermos e conversarmos sobre algumas questões, que é o trabalho de Natiele Feitosa Farias, ela que é graduanda em História pela UFS, e ela vai apresentar o trabalho intitulado Pelo Muito Amor que Lhes Tenho, Afetos Políticos, Economia e Autoridade Senhorial nas Alforrias Testamentárias em Sergipe del Rei, 1800-1850. Pode ficar à vontade, Natiele. Tá dando para ouvir? Eu vou apresentar o slide aqui rapidinho. Tá dando para ver o slide? O slide não.
Agora eu acredito que tem. Agora sim. Bom, eu me chamo Natiele, eu sou estudante de História, como já foi dito, na Federal de Sergipe. O meu trabalho hoje, ele é fruto, é um pedacinho da minha pesquisa de iniciação científica, que foi desenvolvida do ano passado até julho desse ano, sob a orientação do professor Dr. Carlos de Oliveira Malaquias. Então, no meu processo de pesquisa, eu trabalhei analisando os testamentos e, através dessa documentação, eu consegui, na verdade, eu tentei pensar e enxergar elementos que fossem, que compunham a economia e o cenário econômico e político daquele momento específico, no caso da primeira metade do século XIX, aqui na província sergipana, e que me permitisse também, a partir da mesma documentação, perceber uma sensibilidade que era muito própria a esse mesmo contexto. Então, para conseguir levantar essas questões em relação à materialidade e à sensibilidade do contexto sergipano, eu pensei justamente o seguinte: de que forma o contexto sergipano ele estava estruturado em termos econômicos, em termos políticos, e obviamente que o questionamento a proposição dessas questões, ela perpassa por uma análise da escravidão, da economia e da política escravista, e de que forma a constituição desse espaço social foi capaz de oferecer aos indivíduos que vão habitar, que vão produzir, que vão vivenciar esse período, esse momento, de que forma esse contexto material possibilitou que esses indivíduos eles produzissem elaborações, significados e expressões de afeto que são demonstradas através do testamento. Então, esse ponto ele é um pouco complicado de se perceber, porque eu estou tentando acessar, a partir de uma documentação, a forma como esses indivíduos que foram responsáveis pelo registro das suas vontades nessa documentação, como é que eles vivenciaram, como é que eles presenciaram e interpretaram essa realidade. E aí tem um cuidado que é muito importante, que é de não entender que eu estou tomando a sensibilidade como dependente de qualquer elemento que compõe essa realidade material sergipana. Ou seja, eu não estou dizendo que os afetos ou que as expressões afetivas elas são dependentes da economia, mas existe uma forma com que o social está estruturado, com que a realidade material ela é projetada e ela é estruturada, que possibilita, que dá vazão à elaboração de expressões de afetos e elaboração de sentimentos. Então, para que eu conseguisse demonstrar com a maior propriedade a relação entre a materialidade e a sensibilidade, eu trouxe aqui um trecho do testamento do José Matias de Lomba, que é um dos 102 testamentos que eu analisei no meu projeto, na minha pesquisa, e ele traz um apontamento, na verdade, uma declaração muito preciosa para afirmar justamente essa relação entre a materialidade e a sensibilidade. Quando ele vai no testamento, escrito em 1816, declarar sua devoção religiosa, ele vai dizer que de todo o seu coração amava um só Deus verdadeiro, Criador dos céus e terra, trino em pessoa e pelos ares criado e tirado do nada, e feito a sua imagem e semelhança, livrado do cativeiro do pecado, à força do precioso sangue derramado no tormento do cativeiro da cruz. Então, o cativeiro está em destaque porque é muito específico e muito marcado contextualmente falando que esse indivíduo, o José Matias de Lomba, que é um proprietário escravo, portanto ele era escravista, ele consiga expressar sua devoção religiosa fazendo uma associação do pecado e do sofrimento numa crucificação à situação de estar cativo. Então isso fornece base para a gente pensar que a realidade em que esses indivíduos vivenciaram embasaram as suas expressões afetivas e as suas expressões sensíveis. Para pensar ainda mais essa relação, é preciso que a gente entenda que, nesse período,
havia uma política dos sentimentos vigente. Esse conceito de política dos sentimentos, ele está colocado na Ana Paula Borges Martins, que vai analisar essa política para diferentes contextos. Mas, especificamente, falando de Sergipe, na primeira metade do século XIX, que era uma sociedade agrária, escravista, assentada num fundo moral religioso, esses sentimentos que existem, que estão presentes nesse contexto, eles têm a característica de serem mobilizados a partir da piedade. Essa mobilização através da piedade faz com que os sentimentos eles tenham um alto potencial político. Esses sentimentos eles são facilmente instrumentalizados no sentido de se transformar em estratégias políticas de afirmação de lugares, de afirmação de espaços. Em que sentido? Quando a gente está falando dos testamentos e dos legados em específico, onde os testadores deixam bens, valores e liberdades, que é o grande foco da minha pesquisa, quando eles fazem essas legações, eles não estão fazendo isso de maneira puramente hipócrita ou de maneira puramente benevolente. Eles estão fazendo isso mobilizados por sentimentos compassivos, registrando esses sentimentos através de um léxico compassivo, como piedade, gratidão, lealdade, mas ao mesmo tempo em que eles demonstram essa sensibilidade, eles estão afirmando espaços que cabem especificamente a eles, ou seja, o lugar daquele que tem e que pode legar, e ao mesmo tempo, quando eles fazem isso, eles estão estabelecendo o lugar daqueles que estão aptos, que são merecedores do recebimento desses bens, desses valores e das liberdades. Então, essa lógica de política de sentimentos, ela casa muito bem com o ethos paternalista que regula as relações entre senhores e escravos. Então, o exercício de autoridade senhorial, ele tem todos os elementos que a gente já conhece, principalmente no tocante à existência de expectativas de comportamento de senhores para os escravos, dos escravos para os seus senhores, e, além disso, eu agora coloco um novo elemento da análise, que é a maneira como, dentro desse espaço de relação entre senhores e escravos, os sentimentos e os afetos eles foram elaborados. E aí, para fazer isso, as alforrias testamentárias ela é um campo sensacional para análise. Por quê? Porque ela está colocada dentro dos legados, ela é uma ação, uma decisão na qual perpassam questões de cunho econômico, de cunho político, de cunho afetivo também, e está ali colocada dentro do espaço de relação entre proprietários e escravizados, e é uma demonstração de exercício da autoridade senhorial. Então, a minha análise da pesquisa centrou nas alforrias para conseguir justamente perceber isso. A materialidade, ou seja, quais questões econômicas e políticas influenciou na libertação dos escravizados e quais questões de cunho sensível influenciou também. E aí eu trouxe rapidinho para passar alguns resultados da minha análise sobre as alforrias, para que a gente consiga visualizar os agentes que estão envolvidos nessa ação. Então, seguindo as tendências de outros lugares que tiveram as alforrias estudadas, Sergipe, os testadores sergipanos libertaram mais escravos crioulos do que escravos que vieram diretamente da África. Então, esse percentual aí demonstra claramente a correspondência dessa tendência aqui em Sergipe. Contrapondo as outras tendências de estudos, por exemplo, na região de Minas Gerais, em Campos Goytacazes, Sergipe libertou mais homens negros escravizados do que mulheres. Além disso, também em contraponto a esses estudos, não foram as mulheres que mais libertaram escravos aqui em Sergipe, foram os homens, os testadores homens. E o último dado, assim, que vai dar forma a esses libertadores, digamos, e que faz com que a gente perceba os agentes envolvidos nesse processo de libertação, também um dado que contrapõe os estudos de outras regiões do Brasil nesse período, é que os indivíduos casados, homens e mulheres, eles concederam mais de 60% de todas as alforrias. A libertação de escravizados nos testamentos, ele
ela tem um caráter muito singular justamente por apresentar todas essas nuances. Em geral, elas não vinham acompanhadas de justificativas. Mas quando a gente tem acesso à justificativa do proprietário para libertar o seu escravo, essa justificativa está relacionada a uma gratidão por conta dos bons serviços, da lealdade, da obediência com que esse escravo serviu ao testador. E se a gente lembrar um pouquinho da minha fala recente, a gente vai saber que gratidão, que lealdade, que obediência compõem todo um léxico compassivo que está inserido dentro de uma política de sentimentos que foi vigente nesse período, na primeira metade do século XIX, aqui em Sergipe. Mas não é difícil que a gente encontre, por exemplo, testadores, proprietários que expressem amor pelos seus escravos. E um dos exemplos é o testamento, que dá nome, um trecho que está no testamento que dá título à minha apresentação. Em 1821, o capitão-mor Antônio José da Silva, ele vai redigir seu testamento e vai libertar nele 2 escravinhas, Victorina e Teresa, que eram filhas de uma escrava do seu plantel. Então, ele liberta as filhas, mas não liberta a mãe. E aí ele vai libertar essas 2 menininhas, que tinham por volta de 3 e 6 anos, e vai justificar essa liberdade dizendo que faz pelo muito amor que eles têm. E aí, como é que a gente compreende essa expressão afetiva? Como é que a gente pode conceber que num espaço interpessoal, num espaço de relação entre proprietários e escravizados, pode haver espaço para existência e para nutrição de afeto? E se a gente consegue conceber essa existência dos afetos, que tipo de afeto é que a gente está falando? Que tipo de sentimento é que a gente está tratando? Embasado em que tipo de sensibilidade? E aí, eu espero que já dê mais ou menos para entender o rumo que estou tomando, mas dentro desse contexto, pensando um Sergipe que é agrário, escravista, que tem uma moral religiosa extremamente marcante, e agora recortando o entendimento desses afetos para dentro do espaço da relação entre proprietários e escravizados, a gente pode falar, sim, numa existência de sentimentos, mas numa existência de afetos que são políticos. Afetos que se basearam, que estiveram assentados em hierarquias e que, ao mesmo tempo em que se assentaram nelas, eles reafirmaram elas. No sentido de que, falando especificamente das alforrias testamentárias, esses afetos que justificaram essas liberdades, eles separaram e demarcaram exatamente os lugares daqueles que concederam a liberdade e daqueles que receberam a liberdade de um indivíduo que lhe tinha como bem. Então, bom, é isso. Eu peço desculpa se fui muito rápida em alguns pontos, mas eu tive que dar uma corridinha e qualquer dúvida a gente pode discutir, né, agora. Obrigada. Nós que agradecemos e parabenizo a você, Natiele, como parabenizo também os outros comunicadores desta tarde. Foram trabalhos visivelmente resultados de uma longa pesquisa, começando pelo de Malu e terminando com o seu. A gente percebe a densidade da pesquisa e o aprofundamento e o conhecimento da historiografia sobre os temas discutidos. Então, só fazendo o encaminhamento de como a gente vai proceder a partir de agora. Tem algumas questões no chat, no bate-papo, elaboradas pelo professor Cristiano e por outros colegas. Tem algumas questões aqui que eu pensei a partir da apresentação de vocês. Então, vamos fazer por blocos as perguntas, e aí cada comunicador vai ter, em média, no máximo, 5 minutos para responder. Tá bom assim? Só lembrando que o link que o professor Cristiano está disponibilizando no chat é o link da lista de presença. Então, tanto comunicadores quanto ouvintes podem fazer o preenchimento desse formulário e para garantir a presença ou registrar a presença, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as minhas perguntas, os comunicadores respondem, depois eu faço as perguntas do professor Cristiano e dos outros ouvintes que estão no chat, ok? Mais uma vez, parabenizar as apresentações. E muito daquilo que a gente vai conversar aqui é fruto de, às vezes a gente ficou, ao longo da apresentação, ficou algum ponto a ser esclarecido, ou dúvida, enfim.
mais ou menos nesse sentido. Começando pelo trabalho da Malu, sobre a crise do Império nos jornais sergipanos, assim que você começou sua apresentação, Malu, eu fiquei logo pensando qual a relação dos republicanos com o abolicionismo. Como o republicanismo chega tardiamente lá em Sergipe, né, e nesse finalzinho da década de 80, o abolicionismo está um boom no Brasil inteiro, né? E você mencionou que há um vínculo, e eu gostaria que você tecesse mais algumas questões sobre essa ligação dos abolicionistas, dos republicanos sergipanos com o abolicionismo, porque há um consenso na historiografia de que o abolicionismo, ele se omitiu, ou melhor, o republicanismo se omitiu ao abolicionismo, né? Ele fez vistas grossas até o último momento. E você apresenta essa proximidade dos republicanos de Sergipe com o abolicionismo. Eu ia te sugerir uma dissertação da Flávia Bruna Ribeiro da Silva Braga, que é sobre a geração positivista aqui em Pernambuco. E ela também discute acerca dos republicanos aqui em Pernambuco. E aí, como esses republicanos sergipanos também são oriundos da Faculdade de Direito de Recife, talvez fosse interessante você conhecer como era que estava sendo discutido aqui na província de Pernambuco. Eu digo aqui porque eu estou em João Pessoa, Paraíba, Recife, pertinho. E se você consegue identificar alguns sujeitos negros entre esses republicanos. Entendido, Malu? Entendido. Ótimo. Eu Obrigada. vou fazer perguntas e a gente passa para vocês em seguida. Ao Rafael, eu acho que ele já ouviu essa questão, Rafael, dezenas de vezes. Como o fim da escravidão interferiu na continuidade da monarquia? Eu estou estudando abolicionismo aqui na Paraíba e eu acho que é a questão que é mais premente, assim, para mim, quando eu escuto a tua fala sobre essa visão sobre as princesas, essa discussão sobre um possível terceiro reinado. Sobre o Hélio, para o Hélio, a gente já discutiu algumas vezes sobre o trabalho de Hélio, e a década de 50 é uma década muito importante na história do Império, né? A lei de terras, o tráfico, o excesso da centralização política, mas a minha pergunta é, até que ponto a gente pode pensar essas obras públicas como uma ação, como um desdobramento desse centralismo político, né, que o Brasil vivencia nessa década de 50? Para a Denise, eu fiquei pensando o seguinte, se essa discussão da criação da província do Cariri chega na corte, e como chega? Porque, se eu não me engano, é a Miriam Dolnikoff, que ela diz o seguinte, que esses deputados, às vezes, tinham uma visão ou um posicionamento, uma postura local nas províncias, e tinham um posicionamento geral quando chegava na corte. E aí, se tu conseguir identificar se essa defesa dessa criação da província do Cariri chegava na corte, como chegava, enfim, mais ou menos. Isso. Para o André, a minha questão é a seguinte, se ele consegue perceber, que ele aponta que, você apontou, André, que havia uma predominância dos paraibanos na função de vice-presidentes, foram poucos paraibanos que chegaram na presidência da província. E qual era o lugar desse vice-presidente nos arranjos políticos imperiais, né, nesse momento? E, para finalizar as minhas questões, no trabalho de Natiele, eu fiquei pensando um monte de coisa, Natiele, depois a gente tem que conversar melhor, e aqui certamente a gente não vai ter tempo. Porque no final do século XVIII a gente vai ter uma onda anti-escravista, vivenciada principalmente na Europa, né? E fruto dessa onda anti-escravista, a gente vai ter como símbolo maior a Revolução do Haiti, por exemplo, né? E até que ponto esse anti-escravismo, que ainda não é um abolicionismo, pelo menos não aqui no Brasil, até que ponto esse anti-escravismo pode ser pensado a partir dessa tua proposta de perceber esses sentimentos políticos e tudo mais. E a outra questão é a seguinte, o posicionamento da Igreja Católica é um posicionamento, ela não se posiciona nesse momento contrário à escravidão. Vai ter um Papa na década de 70, o início da década de 80, que vai escrever uma encíclica contrária. Então, como entender esse sentimento religioso influenciando essas alforrias
se a igreja ela não se posicionava oficialmente contra a escravidão. É isso por enquanto, e vamos começar a partir da Malu. Pode ficar à vontade, Malu. Tá, ok. Agradeço a indicação, né, do livro da tese da Flávia Bruna, né? Obrigada, vou procurar. E sobre a pergunta que você fez a respeito dessa associação, né, desse vínculo existente entre os abolicionistas e os republicanos, é bem interessante essa questão, porque, assim, a bibliografia, no geral, né, entra em consenso, a bibliografia sergipana, de que existia esse vínculo, né, de que os propagadores da República também eram propagadores do abolicionismo. Mas, assim, nós vemos, primeiro, declaradamente, eles se posicionarem abolicionistas. Mas, todavia, né, tem um trabalho do professor Pedrinho dos Santos, que é daqui de Sergipe também, que ele fala o seguinte, que os membros do grupo republicano, eles eram escravocratas, vinham de famílias de escravocratas. Então, ele diz assim, senhores de escravo eram, e bota Felisbelo Freire, e cita uma série de outros. Então, ele vem aí na contramão dessa bibliografia, dizendo que realmente eles se impulsionaram a, né, bater de frente com o Império por conta da abolição. Porém, também tem um trabalho do professor Samuel Albuquerque, que é intitulado de A Escrita de Si na História de Sergipe, de Felisbelo Freire. Felisbelo Freire, ele teve uma grande importância aqui na história do Estado, visto que ele é considerado o primeiro historiador, porque ele escreveu a história de Sergipe, né? E também foi o primeiro governador do período republicano. Além de participar, ele diz o seguinte, que Felisbelo Freire, ele era descendente, né? Ele tinha uma linhagem, ele era mulato, ele tinha uma linhagem, de um lado, sim, proprietários de escravo, mas que a avó dele, paterna, era uma escrava alforriada. Então, assim, ele associa isso, então ele diz assim, que ele era mulato e ele participava, sim, desses espaços. Ótimo. Rafael? Pronto. Então, começar pela pergunta aqui do Luciano. Essa indagação realmente sempre aparece sobre essa questão relacionada com o fim da escravidão, ele afeta a ideia da continuidade da monarquia. Na verdade, em relação à questão da extinção da escravidão legal no Brasil, nesse momento, pelo menos de determinados veículos da imprensa, tanto da Bahia quanto de Sergipe, que são que eu estudo, um certo silenciamento em torno dessa questão, de como, talvez porque seja um espaço de tempo ainda bem pequeno que eu estudo, eu encerro a minha pesquisa em 1889, mas nesse primeiro momento, o primeiro aniversário, por exemplo, da abolição, e aí mais na Bahia, principalmente, há uma ideia do louvor, de que acabou com essa instituição, mas isso acaba, nem serve para galgar tanto o caminho dela para o terceiro reinado, mas há um certo silenciamento em torno dessa questão. Até porque, volta aí para o que a Malu tinha acabado de falar, você tem uma certa inquietação dentro desses produtos dessa imprensa, porque eles são ligados geralmente a figuras que são proprietários rurais. Por exemplo, na imprensa da Bahia, o Eco Maragogipense, que era publicado na cidade de Maragogipe, ele dizia que a ideia da abolição era para fundamentar o caminho do terceiro reinado, porque o terceiro reinado seria conduzido por uma mulher e a abolição faria aparecer uma série de mendigos no país. Então, a mulher, com sua alma caridosa, iria cuidar desses mendigos que a lei dos sexagenários, que a abolição iria favorecer para eles. Mais um exemplo, o republicano, quando tem a guarda negra, por exemplo, o republicano de Felisbelo Freire, que era um mulato, que tinha como redator um dos principais Felisbelo Freire, vai sugerindo em uma das suas edições que a princesa deveria ir reinar na África com os devotados súditos que ela tem encontrado. Então, isso é uma sugestão que está lá no republicano. Então, essa questão em torno para as elites políticas vai
que escreve, que são os redatores desses jornais, a gente tem um certo silenciamento em torno dessa questão. Aí eu também já aproveito para responder a pergunta do professor Cristiano, que está aqui no chat, que ele fala, por exemplo, que pede que eu faça essa relação sobre as clivagens políticas da província de Sergipe e o golpe de 1889, qual seria o peso do descontentamento das elites locais, como as sergipanas e baianas, nesse processo. Dentro da minha dissertação, eu não debato, não chego a debater as questões relacionadas ao momento do golpe de novembro de 1889, mas as percepções que se fazem sobre essa ideia de um eventual terceiro reinado. Quando o golpe acontece, a minha pesquisa, a intenção dela era encerrar ali, e eu acabo encerrando, eu não faço essa discussão. Mas o que era que incomodava dentro daquele momento para essas elites? Principalmente a elite baiana, é uma coisa relacionada à questão da não discussão da ideia da federação e da separação da igreja e do Estado. As elites que escrevem na província da Bahia, por exemplo, essas questões relacionadas se a monarquia vai conseguir resolver o problema da federação e a separação da igreja e do Estado, eram questões bem mais evidentes. Se o questionamento será que ela vai conseguir um perfil suficiente para discutir tais questões? Será que quando o imperador morrer, e aí a gente tem o embate das posições, em 1888 a gente tem o debate, por exemplo, de um decreto em torno da criação, da regulamentação do registro civil de casamento, que foi assinado pela própria princesa, é um decreto de 1888. A imprensa católica da Bahia cai matando da ideia do segundo reinado, porque essa imprensa católica acreditava que a futura imperatriz não assinaria uma lei de registro da união civil de casamento. São questões que vão percorrendo esse caminho, e meio que nesse processo, a questão como é um momento assim bem curto de análise, não dá para perceber tanto essas questões relacionadas aos entraves em torno da extinção da escravidão. Acho que é isso. Qualquer coisa pode perguntar também. Continuar perguntando. Ótimo. José Hélio. Olá. Luciano, no caso eu já posso responder a sua e a do professor Cristiano? Ok. Vou começar pela do professor Cristiano, que é falar sobre o potencial da repartição de obras públicas e de que forma ela pode revelar a arena das disputas na província. Bom, vou pegar um gancho do que fala Maria de Fátima Silva Gouveia, em O Império das Províncias. Ela analisa, em seu livro, a construção de uma estrada de ferro no Rio de Janeiro, na província fluminense, bem parecido com o que ocorreu aqui na Paraíba. Só que aqui na Paraíba era uma estrada de rodagem, e lá no Rio de Janeiro era uma linha de ferro. O que acontece lá, na Assembleia, os deputados eles discutiam em torno de como ia ser o trajeto dessa estrada. Muitas das vezes, na maioria das vezes, né, os deputados eram fazendeiros. E a região do Rio Paraíba do Sul era uma grande produtora de café. E o que acontece? Muitas das vezes esses deputados, eles discutiam entre si para trazer um ramal dessa linha férrea para mais perto de sua fazenda, para que assim ele tivesse mais facilidade para escoar sua produção. Aqui na Paraíba, em torno dessa disputa em específica, pelo menos nos relatórios de presidente de província, eu não consegui ver algo tão parecido quanto Maria de Fátima viu no Rio de Janeiro. O que eu posso destacar é que, se eu não me engano, em 1857, Francisco Carneiro da Cunha recuperou um trecho da estrada que ligava a capital ao Brejo. Ele próprio, com seus recursos, ele conseguiu recuperar um trecho que, acredito eu, passava dentro das suas terras, ou próximo às suas terras, e ele não quis a oneração do Estado. Tá? Isso fala
Está lá escrito num dos relatórios. E talvez, futuramente, eu pretendo dar continuidade a essa pesquisa, eu possa esclarecer melhor essas disputas e também falar mais sobre o potencial da repartição de obras públicas. Caso fique alguma dúvida, estou aberto aos questionamentos futuramente. E quanto à sua pergunta, Luciano, eu entendi assim, não sei, pensar as obras públicas como reflexo da centralização do poder na década de 1850. Assim, basicamente, na década de 50, as obras públicas na Paraíba ficou em torno... A maior parte da discussão ficou em torno dessa estrada, que ligaria a capital ao Brejo. E outras obras também de grande importância foi com a questão matrizes, a reforma de matrizes, devido ao poder que a igreja mantinha, a simbologia do culto religioso. E também, dentro da capital, reforma de ruas, calçamento de ruas, e também teve uma grande preocupação com água na capital, em reformas como a gente chama aqui no interior, de cacimbas. Acredito eu que até hoje na atual Bica tem um olho d'água lá, como a gente chama aqui no interior, que a população na época pegava muito água dali. Então, foi basicamente isso que aconteceu na década de 50, né, pelo menos no que eu vi, né, no recorte que eu vi. Isso, a preocupação com a estrada, com a preservação das igrejas e com alguns calçamentos, algumas fontes de água e também uma grande preocupação em reforma do Palácio do Governo. E assim, pensar nas obras como centralização, vou pegar um pouco no que André falou, de 1840 a 1853, tivemos, se eu não me engano, 23 mudanças entre presidentes e vice-presidentes. E, querendo ou não, isso atrapalha um pouco, porque até hoje a gente vê que os políticos eles não têm um plano do governo, tem um plano de governo, ou seja, um plano pessoal. Muitas das vezes eles não dão continuidade ao que um governo está fazendo que deu certo, aí ele entra e quer botar a sua cara ali. Pode ser que nessa época isso tenha acontecido. E é basicamente isso. Não sei se enfim, né, está de acordo com o que você pensava. Mas também estou aberto a questionamentos posteriores. Ótimo. Vamos ouvir Denise? Eu, novamente. Bom, com relação à pergunta, eu vou responder as duas juntas, né? Primeiro uma, depois a outra, mas de uma vez só, que eu acho que dá para entrar nelas duas de uma vez. Com relação à pergunta de Luciana, é como que esse discurso, essa ideia, essa defesa chega na corte. Além dos discursos que eu analisei do jornal em si, a única documentação que eu consegui analisar nesse período do mestrado foi os anais do Senado, né, onde eu consegui ver a discussão do projeto em si, quando foi apresentado pelo senador José Martiniano de Alencar, e analisei toda a sessão, né, naquele momento em que o projeto estava sendo apresentado, o debate, e fora essa parte, a questão do parecer da Comissão de Constituição e Estatística, né? O projeto foi aprovado a criação, alguns artigos foram colocados para uma discussão posterior, né, e repassado para essas comissões, né, averiguarem as situações e a possibilidade de fato aprovarem o projeto ou não, né? Mas infelizmente eu não consegui ver outras fontes que pudessem esclarecer melhor de fato como que essa discussão chegava, né, de outras formas aí na corte, mas acredito sim essa relação de uma visão muito localista em torno do projeto, que inclusive é uma das coisas que eu pontuei, já respondendo ao primeiro questionamento de Cristiano, com relação ao fato da província não ter vingado, né? Eu acredito, pelas análises
que foram feitas, né, deu para constatar esse caráter localista que pode ter sido conferido ao projeto, principalmente por conta de muitas solicitações feitas por parte das câmaras municipais, não só a de Crato, mas de São Mateus, dentre outras que fizeram. E um outro fator, né, que sem dúvida pesou bastante nessa decisão, na não concretização desse projeto, né, está relacionado ao fato de ter que desmembrar 4 províncias. Não era só o Ceará, né, envolvia aí pegar territórios de Pernambuco, Paraíba e Piauí. Então, analisando um pouco o caso das províncias do Paraná e do Amazonas que foram aprovadas nessa mesma época, embora muitas das justificativas utilizadas, elas inclusive coincidam com as que foram usadas para defender a província do Cariri, né, mas é possível perceber aqui, nesse caso específico, né, o fato de ter que desmembrar essas 4 províncias. Né, mas isso aí são também questões, né, que precisam ser melhor investigadas e procurar analisar um pouco mais sobre isso, né, porque a discussão em torno do projeto ela foi feita dentro da linha de pensar as narrativas que os liberais divulgavam no seu jornal os projetos que eles defendiam. Então, como um dos principais projetos, a gente não poderia fugir de falar sobre a província. Mas aí essas questões, né, relacionadas tanto a como esses discursos chegavam na corte, ter digamos, um posicionamento mais consistente com relação ao porquê a província não chegou de fato a se concretizar, isso aí são coisas que precisam ser melhores investigadas em pesquisas futuras, né, sabe, um pouco mais à frente. É até bom essas colocações para me fazer pensar um pouco mais sobre isso e continuar com a pesquisa que ainda tem muito a ser descoberto. E, por fim, com relação aí à revolta de Pinto Madeira, no caso, o senador José Martiniano de Alencar, ele utilizou a revolta como um fator, né, para demonstrar a existência desses movimentos, dessas revoltas e essa falta de uma autoridade para mostrar, existem revoltas aqui, os sertões estão sem lei, precisam de uma autoridade mais presente. Aí todas as fontes, né, que eu analisei, especificamente essa dos anais do Senado, né, o José Martiniano de Alencar acaba mencionando a revolta, mas para justificar como que era importante ter uma ação governamental mais presente nessa região. Né? É isso. Ótimo, obrigado, Denise. Pessoal, só um encaminhamento. Eu tinha pensado em fazer 2 rodadas de perguntas. Só que como vocês já estão respondendo as 2 perguntas, né, tanto as que eu elaborei como as de Cristiano, o que, por sinal, ficou bem mais dinâmico, mas eu não dei direito a Manu responder. Então, a gente vai ouvir André e Natiele respondendo as 2 questões e depois a gente volta para a Manu e aí a gente encerra, certo? André. Pronto, então, a sua pergunta, né, foi em relação à figura dos vice-presidentes, né, da província, que eram membros da Paraíba, né, e é interessante, é uma figura bem interessante aí a do vice-presidente, que inclusive ela estava lá no meio daquela disputa entre os liberais e conservadores naquela questão da descentralização do período regencial, né? Inclusive, no ato adicional, uma das mudanças feitas pelo ato adicional foi que, apesar do presidente ainda ser uma nomeação do imperador, quer dizer, da regência, né, do governo central, os vice-presidentes pelo ato adicional, eles seriam escolhidos, né, pela Assembleia Provincial. Tá? Então, aumentando ali a questão da autonomia, né, que estava sendo buscada naquele período. Tá? E aí, inclusive, com a reinterpretação do ato adicional, aí também em 1841, né, aí também a figura do vice-presidente passou a ser nomeado pela corte, né, pelo governo central.
Tá? Então, os vice-presidentes, eles tinham um papel importante, porque, como a gente falou, né, a questão da alta circulação de presidentes da província fazia com que, quando um presidente saía, nem sempre, nem logo em seguida, se era nomeado um outro presidente. Né? Então, normalmente, durante esse período, né, a província era administrada por esses vice-presidentes, seriam como mandatos tampões, né? Então, mas eles eram figuras políticas importantes, né? Por causa dessa alta rotatividade, né? E também eles tinham acumulado algumas outras funções, tá? Então, ao contrário, né, do presidente, os vice-presidentes, eles eram homens da província, né? Então, eles eram vinculados ao interesse dos grupos que ali detinham, né, hegemonia política e econômica, tá? Então, Dornikoff, né, ela apontou para essa, ela quis forçar, né, assim, exagerar, né, ou supervalorizar essa questão da autonomia, né, de dizer que os vice-presidentes estavam ligados à figura, né, da elite local e tal, e isso representava uma autonomia, né, mas na verdade, né, há um limite nessa situação, porque mesmo, né, nessa situação, o vice-presidente era homem da província, mas ele ainda era escolhido pelo governo central. Tá? Então, ele ainda era, necessariamente, ele tinha que ser alinhado com os interesses do gabinete que estava no poder no momento. Né? Então, assim como os homens de fora, né, representando os presidentes, que eram homens de fora da elite, da província, né, que representavam o governo central, tá? Um membro era escolhido pelo gabinete da própria elite regional. Tá? Então, assim, o governo queria manter os dois pés na província. Ele não estava querendo manter apenas um pé através do presidente. Tá? Como a rotatividade era grande, então, quando um saísse, ele tinha que ter um outro pé lá também. Tá? Então, esse papel desse vice-presidente era muito importante. Inclusive, teve alguns vice-presidentes, né, que chegaram a ser profissionais, né, em assumir a vice-presidência. Né? Teve um vice-presidente que chegou a ser assumiu 3 vezes a vice-presidência. Né? Então, essa rotatividade e a figura de que ele iria estar sempre presente ali fazia com que fosse um cargo, né, muito importante para manter as coisas ali funcionando de acordo ainda com o interesse do governo central, né? A questão de Cristiano, eu acho que foi mais um comentário, né? Ou é uma pergunta, não sei, né? A sua pesquisa, né, sobre o presidente da província, especialmente a rotatividade de políticos no executivo provincial paraibano, permite mostrar a centralização defendida por José Murilo de Carvalho, né? Que é exatamente esse processo de centralização através de cargos, né, que foram de confiança, que eram nomeados por esses presidentes da província, por exemplo, delegado e subdelegados. Né? Cada cidade tinha esses delegados e subdelegados que, caso estivessem nas mãos, né, das elites locais, era muito fácil ter conflitos ali entre os grupos dominantes. Né? Então, com esse delegado, subdelegado, que eles tinham poderes criminais de prender as pessoas, de julgar as pessoas e tudo mais, então isso mantinha um poder, né, do governo lá do Império, né, no Rio de Janeiro, em todas as cidades praticamente. Né? Então, apesar de ser uma província grande, né, e a parte do interior muito grande também, que às vezes a mão do Império, né, demorava para chegar, mas ela chegava. Né? Ela, de certa forma, ela acontecia lá e tal, através exatamente dessas pessoas que eram nomeadas por esses cargos, né? Então, acredito que, não sei se deu para responder, né? Qualquer esclarecimento aí a mais, vocês falam aí que a gente completa. Natiele? Bom, eu vou responder primeiro as perguntas do Luciano. Sobre a questão do anti-escravismo e dos sentimentos, eu acho que é uma questão muito mais delicada de pensar, porque aí a gente teria que investigar o que é que conecta, o que é que vai regular as relações entre indivíduos que se posicionam contra a escravidão e os escravizados. E a gente pensar como a questão da raça também implica nessa relação. Por exemplo, abolicionistas, anti-escravistas negros, como é que eles
interagiam com os escravizados, como é que eles percebiam esses indivíduos. E os brancos, de que maneira eles faziam isso, de que maneira essa tomada de atitude, essa expressão se diferenciava em relação aos abolicionistas negros. E uma coisa também importante pensar é se esses indivíduos que tinham um posicionamento anti-escravista, eles se colocavam enquanto próximos aos indivíduos escravizados. Se a luta pela abolição, ela enquadrava uma aproximação social e, portanto, uma destruição dessas hierarquias que, como eu falei, eles vão sustentar esses sentimentos no século XIX. Em relação à questão do posicionamento da igreja, quer dizer, na verdade, do não posicionamento da igreja em relação à escravidão, né, e o fato de que uma moral religiosa ela tem um peso importante nesse processo de libertação dos escravizados nos testamentos, é importante a gente ver que o fato de que os indivíduos eles tinham uma mentalidade, uma sensibilidade, não pesa só a questão da religião, mas no sentido de o que é que a religião traz para esses indivíduos, e principalmente pensando que eles estão libertando escravos no momento da morte, quer dizer, no momento que eles sentem a proximidade da morte, no momento em que eles estão redigindo um documento que vão encaminhar não só a divisão dos bens dentro do núcleo familiar, mas também encaminhar o salvamento da sua alma. Então, dentro dessa noção de preciso garantir a salvação da minha alma, pesa a ideia de dever da caridade, onde as implicações religiosas de ser um bom cristão, de ser uma boa pessoa, ter uma boa conduta, ela pesa muito. Então, não exatamente eu acho que tenha uma influência direta. Eu acho que o que os indivíduos eles absorveram socialmente, enquanto aquilo que era dever deles enquanto bons cristãos, é que de fato vão influenciar na libertação desses cativos. Então, eles fazem porque eles estão demonstrando que são caridosos. Mas essa demonstração de caridade não necessariamente ela torna a libertação, na verdade, que tem a expressão, tem a justificativa baseada na expressão afetiva, não torna essa inautêntica. A gente não está dizendo, o porquê os testadores fazem e tem esse imperativo do dever de mostrar que ele é caridoso, essa libertação e esse afeto, ele é hipócrita. Ele é falso. Na verdade, ele está tentando melhorar a imagem com Deus para conseguir chegar aos céus. Na verdade, é justamente entender como esses elementos religiosos eles incorporam toda uma mentalidade de sensibilidade que leva o testador a libertar. E respondendo à pergunta do Cristiano, né, a sensibilidade, ela expressa, eu não sei se ela exatamente expressa uma estratégia de dominação, porque se eu considerasse que os afetos, eles expressam uma estratégia, eu estaria, de certa forma, artificializando os sentimentos, e aí eu estava sendo contraditória com o que eu afirmei até agora. Mas, na verdade, eu entendo que a sensibilidade e os afetos que nascem dela, eles são produto de uma estratégia de dominação bem firmada. E se a gente pensar, é muito difícil imaginar que um senhor ele fosse se sentir, ele sentisse algum tipo de afeto por um escravo que não fosse leal, que não fosse obediente, que não cumprisse com o seu serviço de maneira apropriada aquilo que ele esperava que fosse feito. Então, o fato de que existiu uma seletividade na bondade, que existiram escravos específicos, com um comportamento específico, e que esses escravos que foram selecionados pela bondade senhorial, eles eram justamente aqueles que melhor correspondiam às expectativas dos senhores enquanto senhores, e aí isso está expresso no fato de que os senhores dizem que libertam porque são obedientes, são leais, prestam bons serviços. Então, o fato de que existe essa seleção, essa questão do merecimento, indica que, na verdade, os sentimentos e essa bondade, ela não é uma estratégia, mas ela é fruto de uma submissão bem fincada do escravo, que não necessariamente é consciente, porque tem alguns autores que trabalham a ideia de que a submissão ela é uma atitude consciente do escravo. O Eduardo França Paiva, ele trabalha a ideia de que os escravos faziam das suas vidas, faziam das suas relações com os proprietários uma representação, esse é o termo dele. E essa representação tinha a finalidade justamente de cativar os seus senhores para que eles conseguissem abrir brechas dentro do sistema senhorial. Então, eu não entendo dessa forma, eu acho que, na verdade, os sentimentos, a expressão dos afetos, ele é resultado de uma socialização do escravo naqueles termos e de uma consequente correspondência às expectativas de comportamento dos escravos
com aquilo que os seus senhores esperavam deles. E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Natiele. Eu vou voltar para a Malu, porque eu não dei oportunidade dela responder as questões do professor e de outros colegas que colocaram no chat. Então, Malu, fique à vontade. Obrigada. O professor Cristiano, ele fez o seguinte questionamento, né? Como você percebe a crise em nível local? Se ela expressa clivagens políticas locais de Sergipe ou seria influenciada pela conjuntura nacional? Eu acredito que um pouco dos dois, né? Claro que existiam questões locais, descontentamentos, né? Reivindicações que não eram atendidas, disputas pelo poder entre os grupos políticos em Sergipe, mas é claro que também eles são influenciados por essa conjuntura nacional. Até porque muitos deles iam estudar fora, né? Tinham contato com outros... com todas essas ideias. Em relação ao peso da abolição nesse processo, teve um grande peso mesmo, porque enquanto esses republicanos, considerados republicanos históricos, né, que são anteriores ao movimento, à abolição, eles se diziam abolicionistas também, quando ocorre a abolição e os proprietários de terra ficam descontentes com esse fato, eles acolhem esses proprietários ao movimento republicano, apoiam realmente e acolhem propositalmente. Inclusive, tem uma menção no livro, né, de um dos integrantes do movimento, Baltazar Góes, que foi lançado em 1891, que ele louva Félix Belo Freire, e ele diz que o próprio Félix Belo indicou para os seus colegas de partido, né, que quando eles fundam o partido em outubro de 1888, ele indica o nome de Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro, que era um grande proprietário de terra aqui, então, que estava descontente com a abolição, que vinha de grupos monarquistas, né? Então ele se torna republicano após essa data. Então é só para exemplificar aí essa situação de como teve essa parceria, né? Se anterior à abolição eles se diziam abolicionistas, eles defendem a abolição, mas eles se aproveitam dessa situação, dessas pessoas descontentes, para integrar, né, ao movimento para ganhar força, né? Eles sempre davam essa justificativa, que iriam aproveitar essa oportunidade. Em relação ao Oliveira Melo, né, que fez perguntou sobre as estradas de rodagem, né? Então, eu não me aprofundo muito nessa questão, mas eu encontrei duas menções, uma de 1880 e outra de 1881, do jornal de Sergipe, um periódico, 1880, em que ele fala de que seria construída uma estrada de rodagem aqui, e o outro de 1881 é Agricultor Sergipano, órgão exclusivo da agricultura e do comércio, em que ele reclama, né, da situação de abandono que a província estava vivenciando, e ele cita a falta de uma estrada de rodagem, de uma estrada de ferro também, então ele cita aí. São essas duas menções que eu encontrei nos jornais, ao longo da pesquisa. É isso. Obrigado, Malu. Pessoal, em respeito ao horário que foi estabelecido e também tentando pensar e garantir o público nas outras sessões comunicativas, que terão agora, eu acho que às 4h30, é isso, professor? O senhor confirma? Às 4 já. 4, ótimo. Então, daqui a 30 minutos terá uma outra sessão de comunicação, e aí eu quero tão somente parabenizar os apresentadores, parabenizar pelas excelentes explanações, pelos excelentes trabalhos, pelas pesquisas desenvolvidas, pelo muito saudável e positivo debate e conversa que a gente estabeleceu, acho que foi mais a nível de conversa, né, entre colegas, que nós estabelecemos nessa tarde, e dizer da minha alegria que é compartilhar, dialogar, discutir, debater esse século que nos fascina, né? Parece que quem estuda o século XIX fica meio que perdido no tempo e preso no século XIX. Então, parabéns a todos e vamos aí seguir o evento. Professor, o senhor tem algo a dizer? Então, é isso, agradecer a participação de todos, né? E desculpem, em 30 minutos estaremos aqui de volta com uma nova sessão de comunicações, né? E mais tarde, às 19h30, né, teremos as mesas da noite. É isso. Muito obrigado. Até mais, pessoal.